Olá pessoal, aqui é Thiago Vieira. Aqui é Jean Regina e você está no canal Direito Religioso, hoje numa locação diferente, né, Thiago? É isso aí, gente, estamos em Plymouth, nos Estados Unidos da América. No berço da civilização americana, né? Exatamente, onde tudo começou. Vocês já nos ouviram falar muitas vezes dos peregrinos, do início dos Estados Unidos, do Mayflower. E hoje estamos aqui com uma réplica do Mayflower ali. Vai dar uma conhecida nessa réplica ali. E é o lugar onde tudo começou, né? O lugar onde a saga pela liberdade religiosa trouxe os 100 peregrinos, 102 passageiros do Mayflower. E desses 102, só 50 sobreviveram ao primeiro inverno, né, Thiago? É, isso aí. E foi lá no ano de 1620. Mas a gente vai começar a contar essa história entrando, né? Vamos entrar então, vamos venha lá. conosco. Vamos lá. Em 1620 começou essa história. A história dos puritanos aqui na América. Vamos entrar? Então, precisamos falar um pouquinho da Inglaterra para entender o que aconteceu aqui em Plymouth. Quando a gente fala da Inglaterra, nós vamos lembrar que na Inglaterra existia uma igreja estatal, existia uma igreja de Estado, mas era uma igreja de Estado que não era católica. Por que não era católica? Vamos junto? Porque o rei Henrique VIII, ele queria se casar com Ana Bolena. Por quê? Porque a esposa dele não dava filho homens para ele. E ele queria ter um filho homem, para continuar a dinastia dele. Então o que ele fez? Eu vou casar com Ana Bolena. Chegou no Papa da época, o Papa disse: não tem divórcio, azar o teu que tu não consegue ter filho homem. Gente, ele teve dezenas de filhas mulheres, né? Então o que acontece? Ele briga com a igreja, diz que a igreja agora soy yo, né? Então ele confisca todos os bens da igreja católica e casa-se com Ana Bolena. E assim, não dá muito certo, porque continua tendo filhas mulheres, mas nasce Eduardo. Então Eduardo assume e a filha dele, Elizabeth, que é a filha com Ana Bolena, o que acontece com ela? Vai para a torre, fica presa numa torre. Eduardo morre muito jovem, o rei Eduardo morre muito jovem, e Maria, a Furiosa, uma católica, assume, acaba com a reforma da igreja anglicana que o rei VIII tinha patrocinado juntamente com Thomas Cranmer, né, que foi o grande arquiteto da teologia anglicana. A Maria Furiosa acaba com tudo isso, retrocede para o catolicismo romano, mas ela também morre. E quando ela morre, quem assume é Elizabeth. A primeira coisa que a rainha Elizabeth I faz é retornar tudo de novo à igreja anglicana. Mas nesses vai e vem, tem um povo que está ali, que são os puritanos, que não eram puritanos ainda, não eram chamados de puritanos, eram pessoas que estavam bebendo da fonte da reforma, né, da reforma protestante, mas ainda meio de longe. Quando Maria Furiosa assume, eles têm que fugir. Eles vão para onde, Jean? Eles vão para Genebra. Quando eles vão para Genebra e depois eles voltam, aí eles voltam com toda a bagagem da reforma protestante. E com toda essa bagagem diz assim: não, a gente não pode ter uma igreja de Estado, nós temos que separar a igreja do Estado. E aí quando nós temos que separar a igreja do Estado, a Elizabeth não gosta muito, porque ela queria ter o poder, ela queria ter o controle, mas ainda não tem uma situação de tamanha violência. Quando ela morre, ela é a última, ela é a rainha virgem, ela não teve filhos, a dinastia Tudor acaba ali. E aí, o que os ingleses vão fazer, Jean? Eles vão aonde buscar um rei? Vão buscar nos parentes, né? Vão buscar nos parentes. E aí eles vão lá na Escócia buscar James Stuart. James Stuart, meio assim, enrustido, né, Jean? Era católico. Tinha estudado em escola puritana, né? Puritana, escola presbiteriana, né? Era uma escola presbiteriana na Escócia, mas ele não quer saber também. E ele começa a perseguir quem não é da igreja do Estado. E essas pessoas, elas vão para onde? Elas vão para a Holanda, né? Mas algumas delas resolvem, ao invés de ir para a Holanda, resolvem vir para os Estados Unidos e embarcam no navio. Qual era o nome desse navio, Jean? Mayflower. Na verdade eram dois navios, um era o Mayflower, o outro era o Speedwell. Mas o Speedwell não conseguiu
se colocar no mar justamente por problemas no casco. E o próprio Mayflower teve que voltar 2 vezes ainda para o porto de Southampton, na Inglaterra, de onde depois então ele conseguiu sair no início de setembro e chegou aqui em Plymouth no dia 11 de novembro de 1620, trazendo 102 peregrinos para cá, né? Assim, 102 pessoas, né? Porque algumas... 102 pessoas. Eram 50 peregrinos e eram 52 pessoas que a companhia de navegação do Mayflower tinha colocado também. Inclusive alguns eram católicos. Alguns eram leais também à Igreja da Inglaterra, ou seja... É verdade. Só que acontece um detalhe interessante, gente. Essa viagem estava sob a jurisdição da Virginia Company. Isso. Só que eles se perdem no meio do caminho, eles desviam a rota e não vão parar onde eles deveriam. Quando eles chegam em Plymouth, eles chegam à seguinte conclusão: olha, nós não estamos mais sob a jurisdição da rainha britânica, da coroa britânica. Isso. Então o que a gente faz? Vamos fazer um documento. Nós somos um povo sem lei. Vamos fazer um documento para que a gente possa viver comunitariamente. Exatamente. E aí nasce o Mayflower Compact. Isso aí. Fala um pouquinho do Mayflower Compact. Foi justamente esse documento que os Founding Fathers então escreveram, colocando quais eram as regras, e especialmente a regra de liberdade religiosa, né, em que as pessoas poderiam viver de acordo com a sua convicção, com o seu compromisso de consciência, que sendo um documento então que funda o elemento nas democracias modernas de separação entre igreja e Estado e liberdade religiosa, que é o que eles buscavam, inclusive, viver na Europa. Essa era a forma deles se vestirem na época, né? Era a forma puritana. Vejam que usavam barba, que tinham as roupas muito, digamos assim, tapando todo o corpo, né? Puritano vem de pureza e também de uma moralidade muito alta. Na verdade, puritanos é uma expressão que no seu início até caricata, né? Na verdade, foi o embaixador da Espanha que, quando envia uma carta para o rei espanhol, quando ele está lá no meio dessa confusão do Jaime I, o embaixador escreve, tem uns caras aqui, uns puritanos, né? Uns caras que são muito puros, que querem dão muita importância para valores morais e tal, para santidade, para piedade, né? Então, esses puritanos. E esse termo pegou, esse termo ficou, esse termo colou, e depois os próprios puritanos se chamavam a si próprios com esse termo, né? Então aqui tá falando ali, por exemplo, sobre o homem e a mulher, falando que deixou a sua vida na Inglaterra para poder adorar sem medo de perseguição, que a vida urbana na Holanda era difícil, como imigrantes a família recebia um pouco salário, ou seja, mostrando todas as dificuldades. E é interessante que eles foram para a Holanda primeiro, porque a Holanda é uma espécie de berço das pessoas que não concordavam com a Igreja Católica e não concordavam com a Igreja Anglicana, com a forma episcopal de governo. Eles não concordavam, eles vão para a Holanda, e na Holanda nasce a forma presbiterial e a forma congregacional. Aqui mais um casal aqui. Esse é o típico inglês, né? O homem e a mulher, mas falando que a Inglaterra também estava numa depressão econômica. Sim. Então você poderia não ter necessariamente preocupações sobre a questão prática religiosa da Igreja da Inglaterra, mas mesmo assim, se não fosse uma questão de imigração por uma questão religiosa, certamente seria por uma questão econômica, né? De você querer desbravar um novo mundo para buscar novas oportunidades de vida, né? Terras que fossem cultiváveis e que eles pudessem viver a sua vida e cumprir os mandamentos de Deus para eles. Então vejo que os Estados Unidos ele é criado com base na liberdade religiosa, enquanto o Brasil, por exemplo, é descoberto no impulso de Cabral como o chefe da expedição, mas um esforço da coroa um esforço totalmente missionário, portuguesa, né? Para a evangelização, né? Então a religião ela está sempre na esfera pública, ela está sempre conformando e moldando a civilização. A gente não tem noção, né? Quando a gente vê no mundo moderno que a gente vive aqui, a gente vê o que esse pessoal passou de trabalho, não é brincadeira. Não é brincadeira. No navio então, gente, vamos entrar no navio que é, como eles dizem aqui, o espírito da América.